Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. O meu nome é Diogo Barbosa e serei o moderador deste primeiro painel do Encontro da Esquerda Alternativa, que tem como título Como combater a extrema-direita. Um fenómeno enquadrado internacionalmente e emergiu em Portugal. A extrema-direita alcançou, em 2019, pela primeira vez em democracia, um deputado para a Assembleia da República e nas legislativas de março deste ano registrou 18% dos votos, expressando uma clara viragem do país não só à direita, mas também ao seu extremo. Promotora de um conflito tóxico e divisionista no espaço público, mas também nas redes sociais, a extrema-direita encontra-se empenhada numa ofensiva perigosa de revisão ideológica reabilitadora de tempos obscuros do passado. Chegados aqui, os 50 anos do 25 de Abril surgem numa conjuntura marcada por sérias ameaças à democracia social e política que conhecemos desde a queda do regime fascista em 1964 e demonstra a urgente necessidade de organização, de afirmação e de luta à esquerda. Partindo deste modo, passo então a apresentar o orador desta conversa. Moisés Ferreira é licenciado em Psicologia pela Universidade da Beira Interior e membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. Exerceu funções como formador e coordenador de formação profissional para públicos em situação de exclusão social. A sua atividade parlamentar passou pelo acompanhamento da pasta da saúde, no âmbito da qual trabalhou a Lei de Bases da Saúde, a utilização de cannabis para fins medicinais, a eliminação de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, a disponibilização de bombas de insulina para todas as crianças, a aprovação da lei da procriação medicamente assistida ou a gestação de substituição. Em 2022, terminou o mestrado em temas de psicologia, tendo defendido a dissertação Trabalhar através de plataformas digitais, consequências para o sujeito psicológico. Atualmente é também assessor do Bloco de Esquerda na Assembleia da República. Apresentação concluída. Passo então a palavra ao Moisés Ferreira. Obrigado. Obrigado a todas e a todos. O tema que foi proposto é falar um pouco de extrema-direita, por razões óbvias. Uma delas já aqui foi enunciada, o crescimento da extrema-direita em Portugal também. E aquilo que eu iria propor é que tentássemos começar por uma espécie de caracterização, enfim, da extrema-direita, o seu conteúdo, de classe, a forma como tenta disputar hegemonia e por aí fora, para depois, talvez mais em conjunto do que individualmente também, fazermos um debate, não propriamente uma sessão de perguntas e respostas, porque há muitas respostas que eu não tenho, há muitas perguntas que eu gostava de fazer também. Mais do que uma sessão de perguntas e respostas, fazer um debate sobre como é que nós podemos, todas e todos, combater a extrema-direita. Começava com um pequeno livro. Ele é um pequeno livro, é uma leitura muito fluida e boa, do Henrique Villard, que se chama A Ordem do Dia. Ele começa com uma reunião que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1933 e é uma reunião onde estava, entre outros, representantes ou donos da Opel, da Siemens, da Allianz, da Bayer, da Krupp, da Farben, do setor químico e de outros que se encontram com Hitler. E a quem Adolf Hitler diz: nós estamos nas vésperas de umas eleições legislativas, é tempo de acabar com a instabilidade política e económica no nosso país. Se o Partido Nacional Socialista vencer as próximas eleições, não haverá eleições legislativas, não haverá eleições nas próximas décadas. E essa reunião acaba com estes representantes, estes grandes burgueses, representantes da indústria alemã, a fazer um contrato económico com Adolf Hitler, a financiá-lo massivamente para as próximas eleições e depois a receber uma série de retorno com isso, nomeadamente, por exemplo, a Farben teve o monopólio químico durante vários anos, a Krupp e outros faturaram milhões com a economia de guerra e, portanto,
houve aqui um contrato que foi muito óbvio entre a extrema-direita e os interesses dos industriais da grande burguesia. Passando para um outro livro, este já não tão pequenino, na verdade são 3, do António Securati, sobre o Mussolini. É uma biografia romanceada do Mussolini. A determinada altura, ele conta como é que o Partido Liberal italiano acaba por apoiar o Partido Fascista italiano e acaba por permitir que passe na Assembleia legislação que dá todo o poder ao Executivo. Aliás, acaba depois por se diluir nas listas do Partido Fascista. Mais uma vez, liberais, representantes da burguesia, burgueses, que acabam por dar a mão, obviamente, à extrema-direita. Dos principais encargos políticos e económicos que daí vêm é uma luta sem tréguas ao sindicalismo, ao direito laboral, à estagnação laboral, um pacote de privatizações, etc. Só para terminar esta espécie de introito. Hayek, que todas e todos nós conhecemos, por um livro sobre o caminho para a servidão, etc. Que numa entrevista a um jornal chileno, o Mercúrio, diz, eu trouxe só para dizer textualmente, que pessoalmente prefiro um ditador liberal a um governo democrático a quem falta de liberalismo. Portanto, um dos gurus sagrados do neoliberalismo, efetivamente, foi um apoiante de Pinochet, mas mais do que isso, o que ele diz é que prefere uma ditadura que consiga impor o liberalismo económico, que é só disto que se fala, do que uma democracia que não tenha liberalismo económico. Isto só para dizer uma coisa, que é óbvio que a extrema-direita tem um conteúdo de classe. E isso nunca pode ser esquecido. A extrema-direita é uma ferramenta que o capitalismo tem dentro da sua caixa de ferramentas que utiliza quando é preciso. Nós já vimos na história momentos em que a correlação de forças podia não ser tão positiva para o capitalismo, tiveram que aceitar coisas como o keynesianismo, etc. E há outros momentos em que fazem uso da extrema-direita e de uma vertente mais agressiva, mais violenta, contra a democracia, etc., obviamente para fazer impor os seus interesses e o seu programa político e económico de classe. E eu acho que esta é a primeira coisa que nós não podemos esquecer quando falamos de extrema-direita, é que não são acidentes na história, são programas, os partidos de extrema-direita representam programas de classe. Não é só uma questão de quem é a favor da democracia, quem é contra a democracia. É quem defende um programa político e económico que privilegia a burguesia, que privilegia aqueles que detêm o poder, que privilegia as classes privilegiadas, passando a redundância, ou um programa económico e político que é o contrário disso. E a extrema-direita é esse programa das elites e do privilégio. Agora, coloca-se um problema. A burguesia não é propriamente numericamente maioritária na sociedade. Então, como é que fazem para que o seu programa cresça e se possa impor, e em muitos locais no mundo e em muitos tempos ao longo da história, como é que aconteceu para se tornarem maioritários? Ora, parece-me que há momentos, principalmente quando reina incerteza e instabilidade, que são momentos propiciadores para o crescimento da extrema-direita. Há um estudo que foi feito em Portugal há pouco tempo, há cerca de 2 anos, com participantes portugueses, que relacionou a privação financeira e a precariedade e a instabilidade, incerteza, melhor dizendo, era a categoria avaliada, era a incerteza, relacionou isso com o aumento de soluções que sejam mais musculadas, que sejam mais extremadas e que sejam menos democráticas. As pessoas, perante a instabilidade financeira, a incerteza, tendem a procurar respostas. Primeiro, tendem a achar que
não têm propriamente capacidade de agência sobre a vida política e, portanto, procuram noutros respostas que supostamente dão essa estabilidade. A instabilidade e a incerteza é óbvio, parece óbvio que é campo para crescimento da extrema-direita. A instabilidade e incerteza política e económica, como rendimento estagnado, a precariedade, os baixos salários, etc. E depois muita outra que é uma instabilidade percepcionada e que muitas vezes essa percepção é cavalgada mesmo pelos partidos de extrema-direita, como as questões culturais, de democracia, de regime, de sistema. E não é por acaso que existe sempre a tentação da extrema-direita e dos partidos de extrema-direita de fazer grandes guerras em torno de questões pseudoculturais, etc., exatamente para fabricar uma percepção de instabilidade, de ingovernabilidade do país, etc. Aquilo que nós dizemos num desses textos de apoio que foram distribuídos, é que têm acesso, é que nos últimos anos o Partido Socialista foi um ator neste filme de instabilidade e de criação de instabilidade. E, portanto, a maioria absoluta, principalmente a maioria absoluta do Partido Socialista, interveio e criou condições para o crescimento da extrema-direita em Portugal. Quando nós vemos que, não obstante um excedente milionário, existe um Serviço Nacional de Saúde em ruínas, existe a percepção de que o Estado Social não responde, ou quando vemos que os salários não só estagnaram, mas perderam poder de compra e da parte do governo não havia resposta sobre o assunto, aquilo que realmente se produziu foi este cenário de incerteza económica, privação financeira, de incerteza social e de instabilidade na vida individual de cada uma e de cada um de nós. E isso pode ter canalizou certamente, é aquilo que nós dizemos, canalizou certamente também apoios para a extrema-direita, criou condições para o seu crescimento. Dentro disto, creio que é particularmente importante, ou interessante pelo menos, analisarmos o porquê de existir hoje, na malta mais jovem, uma hegemonia de direita. Não é toda de extrema-direita, estou a falar em Portugal concretamente, não é toda de extrema-direita, mas da iniciativa liberal e da extrema-direita também. E do Chega também. Creio que há, efetivamente, por parte de pessoas que hoje têm 18, 19, 20, 21 anos e que basicamente só se lembram de ter o Partido Socialista no governo e amplamente, ou melhor, ampliando essa percepção, dizem que até agora só a esquerda é que governou, houve efetivamente uma reação a isso. E uma reação quando percebem que o Partido Socialista e que o governo do Partido Socialista efetivamente não correspondeu às suas aspirações, aos seus problemas de vida no dia-a-dia, dos seus pais, dos seus avós, das suas famílias, etc. E, portanto, aquilo que parecia ser, por assim dizer, uma opção contra-sistémica ou contra o regime ou contra aquilo que efetivamente existia, que eles sempre conheceram como regime instituído, foram opções à direita, entre elas a extrema-direita. E, por isso, um dos fatores de crescimento parece-nos ser esta conjuntura social e económica que foi, em parte, produzida, ou muito produzida, por uma maioria absoluta do Partido Socialista, que abandonou também aquilo que era o Estado Social, enfim, respostas socialistas para temas como a habitação e outros. Mas creio que ainda existe um terceiro pilar que temos que analisar para perceber o crescimento da extrema-direita. Para além do conteúdo e da forma como ela pode ter crescido, temos que analisar também os veículos através da qual se dissemina e cria essa tal hegemonia. E aqui nós não podemos ignorar que a informação que existe hoje e o consumo de informação que existe hoje é muito diferente do consumo de informação que existia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás ou há 5 anos. O consumo hoje é muito mais on demand, por assim dizer. Já há cada vez menos pessoas a alimentarem de informação através de jornais ou televisão, onde aí
melhor ou pior, existe pelo menos alguma obrigatoriedade de contraditório, mas a informação é cada vez mais feita através de redes sociais. E aí não há contraditório, porque geralmente nós procuramos a informação que valida a nossa opinião a priori e estamos sempre a receber a mesma informação, sempre com o mesmo conteúdo, sempre para o mesmo lado, dentro da mesma bolha. O que não é de espantar que, por isso, estando, em particular, o Chega tão bem organizado nas redes sociais, a sua mensagem chega a muito mais pessoas do que, por exemplo, a mensagem do Bloco de Esquerda. Eu creio que isso nós temos não só que analisar, mas que perceber que nós também temos que entrar nesta disputa da informação a todo o gás. E não é só uma questão de conteúdos, é uma questão de público. Não basta só produzir o conteúdo no Instagram, ou no TikTok, ou noutra rede qualquer. Nós precisamos de garantir que o Bloco não está a falar sempre para os mesmos 10 mil aderentes, sempre para as mesmas 20 mil pessoas que seguem as redes de Viana do Castelo a Vila Real de Santo António, mas estamos a falar para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. É para isso. Deve ser esse o nosso objetivo. E só assim é que conseguiremos criar contraditório a mensagens que são hegemónicas hoje nas redes sociais, por razões algorítmicas, como é verdade, mas não só, mas que são hegemónicas nas redes sociais. Só assim é que nós conseguiremos criar também esse contraditório. Para terminar, eu acho que agora o que era interessante nós fazermos, e se concordarem, enfim, com esta introdução, caracterização introdutória ao debate, era daqui partirmos para uma discussão sobre, então, nós que somos de esquerda socialista, de esquerda anticapitalista, que obviamente temos como um dos objetivos derrotar a extrema-direita, que é também um dos guardiães do capitalismo, etc. Perante isto, o que é que nós podemos fazer? Só alguns itens para o debate. Nós temos que posicionar e nunca deixar de posicionar, nunca esquecermos deste tal conteúdo de classe da extrema-direita. E temos que posicionar a extrema-direita dentro do arco daqueles que são os defensores do capitalismo e que estão aqui para servir o capitalismo. Teorias como a teoria que é muitas vezes agora veiculada pelo LIVRE, como a dos 3 blocos, deixa a extrema-direita fora disso. Há uma esquerda, há uma direita democrática e depois há a extrema-direita que está fora do sistema disso tudo. Ora, eu creio que nós devemos resistir a isso e devemos trazer a extrema-direita para este arco do capitalismo e não permitir que exista uma teoria que arremete para fora disto e para um terceiro bloco. Esta, creio eu, é uma discussão interessante que nós podíamos ter aqui. Segundo, nós temos de ser capazes de colocar polémicas e temas polémicos que sejam divisivos do ponto de vista de classe. Hoje, as redes sociais, por dia, devem pegar fogo cerca de 53 vezes, ou qualquer coisa assim, estão sempre histericamente em debates e em polémicas, mas a maior parte das polémicas não são as que nos interessam à esquerda, não são as que nos interessam do ponto de vista de classe. E, portanto, nós temos de ser capazes de não só estar em guerras culturais, onde geralmente estamos muito à defensiva, mas estar em guerras e em polémicas de classe, onde trazemos, obviamente, onde posicionamos, obviamente, a extrema-direita na classe que ela serve e a classe a que ela pertence. Para isso, nós temos, obviamente, que ter o tal posicionamento, a tal integração dentro das redes sociais, e eu acho que aí nós também temos um debate muito interessante a fazer dentro do Bloco de Esquerda, mas não só, sobre a nossa comunicação, sobre como é que nós podemos chegar a mais pessoas, sobre como é que nós podemos ter mais alcance, sobre como é que nós podemos furar os discursos hegemónicos da extrema-direita nas redes sociais. Porque isto, quem controla a comunicação, e hoje as redes sociais são um veículo fundamental de comunicação, quem controla a comunicação é que controla os temas de debate e os termos do debate.
Ora, nós precisamos de controlar os temas do debate e os termos em que esse debate é colocado para podermos passar da defensiva à ofensiva e para podermos colocar temas que nos são bem mais interessantes do ponto de vista de classe e do ponto de vista de quem é simultaneamente anticapitalista e antifascista, como não podia deixar de ser. Nós estamos bem em temas como o feminismo e o tema LGBTQIA+. Isso é mais do que claro, por exemplo, quando nós olhamos para as recentes adesões ao Bloco de Esquerda. Muitas mulheres jovens, feministas, que não estão dispostas a perder direitos, não estão dispostas a ver recuos nos direitos. Muitas mulheres, homens de outros géneros que chegam ao Bloco também porque sentem que os seus direitos LGBTQIA+, estão hoje a ser ameaçados, estão hoje sob ameaça. Nós estamos bem aí, mas não podemos estar só aí. Temos que manter a nossa força nestes temas, mas temos que perceber que há hoje, por exemplo, um mundo do trabalho que está a saque, que está a ser disputado e que em muitas áreas está a ser ganho pela extrema-direita. Eu dou um exemplo de uma área, enfim, como o Diogo disse, uma área que me interessa particularmente, destes trabalhadores plataformizados. Há muitos trabalhadores, enfim, eles oficialmente, legalmente, não são propriamente trabalhadores, mas eles são trabalhadores de facto, que são os TVDE, não é? Os motoristas TVDE, que certamente que muitos votaram na extrema-direita nas últimas eleições. Apesar de estarem sob o jugo da mais extrema precariedade das empresas, de plataformas, etc. Mas existe, efetivamente, dentro deste setor, uma disputa enorme entre aqueles que são portugueses e portuguesas e entre aqueles que não são portugueses e que trabalham como motoristas TVDE. E é uma disputa que é alimentada por uma série de fake news, como se diz hoje, não é? Veiculadas pela extrema-direita, e quem está em grupos de motoristas TVDE percebe que regularmente há notícias falsas a circular, a dizer mais um motorista indiano que violou uma passageira em Lisboa. É por causa destas pessoas que nós não somos valorizados e não sei o quê. Isto é o dia-a-dia nas redes sociais destes trabalhadores. E, efetivamente, a extrema-direita está a disputar estes trabalhadores, como está a disputar muitos outros trabalhadores. E nós temos que lá estar também. É aqui que nós também temos grandes desafios pela frente. E, portanto, eu creio que aquilo que nós temos pela frente para disputar e para discutir, termino com isto, é como é que nós saímos do mero debate da guerra cultural e conseguimos pôr os temas que nos interessam, como é que nós encostamos a extrema-direita à burguesia, que é quem ela serve, como é que nós fazemos este debate de temas que são divisivos do ponto de vista de classe e que nos permitem não só ser contra a extrema-direita, combater a extrema-direita, mas colocá-los do lado do sistema, da elite, do privilégio, etc. E como é que nós disputamos também o mundo do trabalho e como é que nós disputamos as redes sociais, que hoje são cada vez mais importantes na forma como se disputa narrativas, como se disputam mensagens e como se ganham pessoas. Como é que nós fazemos isto? São os temas, creio eu, para responder a como é que nós derrotamos a extrema-direita. Então, muito obrigado ao Moisés Ferreira por esta análise tão lúcida e cheia de desafios para todos nós. E, como foi dito antes, se calhar agora abrimos então um debate para todas as pessoas que quiserem colocar alguma questão, deixar um comentário relacionado com este assunto. Obrigado. Então passo agora a palavra ao Moisés Ferreira para fazer o final do debate e se
se for propício, fazer então aquele debate mais aberto, se alguém quiser mais. Ok, força. Sim. Antes de mais, obrigado por todas as intervenções. Eu acho que elas mostram uma coisa, que é, há aqui um debate, efetivamente, sobre comunicação e sobre como é que nós comunicamos, que é central, não é? Porque muitas delas foram nesse sentido. E eu vou começar um bocadinho por aí. Se calhar e muitos já leram o livro da Shoshana Zuboff, do Capitalismo de Vigilância. Ela, basicamente, mais para a vertente comercial, explica como as Googles desta vida, mas não só, utilizam os nossos dados que deixamos no dia-a-dia, na forma como interagimos com as redes sociais, com as aplicações, com o Google Search e não sei o quê, para dirigir publicidade para nós. Não é? A publicidade é cada vez mais direcionada, tendo em conta os nossos interesses, tendo em conta os nossos parâmetros, tendo em conta o nosso histórico de navegação, tendo em conta aquilo que nós dizemos que somos e que deixamos na internet. Mas, para além disso, há uma outra coisa, que é prever comportamentos. Portanto, esta pessoa gostou disto, se calhar vamos lhe dar um conteúdo assim. E isto que é visível no negócio da Google ou no negócio do Facebook, basicamente é a publicidade, um e outro, é visível também no que toca a mensagens políticas. É mesmo assim. Portanto, hoje há, nas redes sociais em particular, mas não só, mas nas redes sociais, esta entrega de informação que valida constantemente aquilo que nós já andamos à procura. E, portanto, a certo momento, o nosso mundo afunila-se tanto que só aquela narrativa, uma única narrativa, é que é a verdadeira. E, portanto, está-nos sempre a ser recomendado que passemos a ouvir e a ver mais daquela mesma narrativa, daquele mesmo tema, etc. E eu creio que esse, por um lado, é o problema com o qual nós temos que romper, marcando mais presença nas redes sociais, não só do ponto de vista de conteúdo, mas do ponto de vista de público. Mas, por outro lado, e respondendo aqui a uma questão interessante de Virgílio, eu acho que é isso também que justifica talvez uma alteração de comportamento ou de posicionamento político que possa ter sido registado com a pandemia. A pandemia fez com que nós estivéssemos menos presentes fisicamente e mais presentes nas redes sociais. E não é de estranhar que durante confinamentos sucessivos, etc., este funcionamento de mensagens políticas on demand e reforço e aprofundamento das mesmas mensagens políticas tenha feito com que mensagens da extrema-direita tenham ganho lastro junto de muita gente, os mais jovens em particular, que são os mais utilizadores. Portanto, eu acho que provavelmente terá sido isso um mecanismo que até pode ter acelerado. Agora, acho que nós, efetivamente, reconhecendo este problema, temos que saber lidar com o problema. E é uma questão, é a terceira vez que eu vou dizer isto, é uma questão de conteúdo, sim, mas se calhar, mais do que isso ou antes disso, é uma questão de público. Nós podemos ter muito bons conteúdos, se não chegarem a ninguém, não interessa para nada, não é? Portanto, nós temos que garantir como chegamos com os nossos conteúdos, com as nossas mensagens a público. Novamente, sobre a questão dos trabalhadores através de plataformas digitais. Eles são muito atomizados, como todas e todos nós sabemos. Trabalham individualmente, só ele e a aplicação e pouco mais. Ainda assim, eles conseguem ter estruturas de organização. Já não são as mesmas, já não são físicas, mas são através de WhatsApp, Instagram e coisas parecidas. Por exemplo, há cerca de 2 semanas atrás houve uma greve, oficialmente não é uma greve, mas uma recusa de entrega de delivery de encomendas por parte de estafetas. E isso foi tudo organizado através de grupos do WhatsApp, porque eles fisicamente estão atomizados, mas digitalmente não. E, portanto, nós também temos que aprender isso. É verdade, já não sei quem
foi que disseste? Foi o João Carvalho. Que é verdade que nós estamos mais atomizados do ponto de vista físico, do ponto de vista de grupos sociais, etc. Mas isso não quer dizer, enfim, que nós não cultivemos isso, como é óbvio, não é? 2, que nós não possamos ter essa organização através de outros meios. E eu acho que nós devemos ter essa organização através de outros meios. Já agora, a extrema-direita tem essa organização através de outros meios. Eu não sei qual foi a percepção com que ficaram durante a campanha. Vou dar a minha, é uma percepção subjetiva como qualquer percepção. A campanha do Chega não me parecia estar, a mim, não me parecia estar a correr particularmente bem. Nas televisões, quer dizer, quem via os telejornais, não parecia estar em grande crescendo, etc. Ainda assim, o que os resultados parecem mostrar, principalmente da participação, abstenção, é que eles conseguiram mobilizar. E, portanto, o que me parece é que houve uma parte muito significativa da campanha, da mobilização, da organização, da mensagem, que não passou pelos tradicionais e convencionais comícios, arruadas e formas de comunicação. Provavelmente houve uma organização muito significativa, através de grupos de WhatsApp, de Telegram, envolvendo blogs e páginas falsas, outras não, etc., nas redes sociais, que mobilizaram, que organizaram. E nós também temos que ter essa capacidade de organização, para além da física, da mais tradicional, onde nós também temos que estar, como é óbvio. Mas também temos que ter essa capacidade de organização. Para terminar, e porque, enfim, é óbvio que as redes sociais, o algoritmo, a inteligência artificial e os desafios que ela vai trazer, nomeadamente com o deepfake, etc., são importantes, mas estamos a falar um bocadinho mais ao nível do instrumental, não é? Pois nós temos que discutir também muito o conteúdo das coisas, e por isso é que também gostava e quis começar este debate com esta ideia bem clara que o conteúdo de classe, que há conteúdo de classe na extrema-direita e que nós temos que puxar por esse conteúdo de classe e assinalar esse conteúdo de classe. Não podemos deixar que a coisa fique sempre na guerra cultural, na discussão da casa de banho, na discussão da literacia financeira trazida pela IEL e não sei o quê, como se depois, do ponto de vista de relação com a burguesia, relação com a grande indústria, a relação com os interesses da finança, a relação com os interesses dos senhorios, dos proprietários, não sei o que, não existisse nada. Quer dizer, existe. E eles estão do lado errado da história. E nós temos que dizer, que mostrar isso mesmo, que não há casas hoje que as pessoas possam pagar. Sim, estes defendem que não haja casas que as pessoas possam pagar. A banca lucra como nunca. E nós temos que dizer, sim, estes tipos são os culpados porque eles deixam e defendem que a banca lucre como nunca. E etc. Daí, considerar, foi também abordado, que a teoria dos três polos, que já agora o próprio Chega, com uma variação, já agora o próprio Chega também parece ir alimentando, não é? O querer alimentar, a teoria dos três polos, ou dos três blocos, é um bocadinho perigosa. Porque, efetivamente, parece remeter o Chega para fora do sistema. O que pode levar a esta coisa, que a esquerda já lá esteve quase uma década. Não deu resultado. Agora vem a direita, dita democrática, isto também não dá resultado. Então vou tentar os outros, não é? Que não estão no meio disto, etc. Eu acho que nós não podemos correr o risco de os deixar de fora disso. Aliás, como se vê, eles estão a tentar alimentar um bocadinho essa ideia de que há um bloco central, um PS que tem essa é uma variação, é verdade, mas estão a tentar alimentar um bocadinho isso, que é o PS que salva o PSD, portanto um bloco central, que já o salvou para a constituição da mesa e de eleição do Presidente da Assembleia da República, se calhar agora vai salvá-lo para o programa do Governo, se calhar para um orçamento, etc. Depois há a esquerda e depois há o Chega, que é outra coisa, não é? Que é a solução que fica de fora disto tudo, que nunca governou, etc. Bem, nós temos que resistir a isso, combater isso e trazer o Chega para o lugar onde ele merece estar, que é o lugar de quem é a voz do dono, que é a burguesia, que é o interesse
económico, etc. E, portanto, nós, sendo importante nós melhorarmos e continuarmos a refletir a nossa comunicação, presença nas redes sociais, como, com quem, como alargar o público, etc. Depois há a questão, então, também do conteúdo, não só do instrumental, do conteúdo. Nós não podemos continuar só reativos a guerras culturais que nos colocam muitas vezes na defensiva, muitas vezes com uma imagem conservadora, e não podemos ficar fora das guerras, chamadas guerras culturais, em coisas como, por exemplo, defesa do SNS, defesa da escola pública, etc., só nesta posição defensiva de quem efetivamente está só a defender aquilo que já existe, com os problemas que todos nós sabemos. Por isso nós temos que ter capacidade de ter maior penetração nestas redes de comunicação, mas com os conteúdos que nos são mais favoráveis. E, efetivamente, conteúdos que encostem a direita e a extrema-direita, isso sim, ao conservadorismo, ao reacionarismo, para descolar dali alguma juventude, etc., mas também que os encoste a este tal cunho de classe que obviamente tem. Agora, eu acho que este é um debate muito interessante que nós podemos replicar muitas vezes, principalmente o da comunicação. Acho que é um ponto central que nós vamos ter que revisitar muitas vezes. Bom, e assim então termina este primeiro painel deste encontro da esquerda alternativa, e já de seguida então passamos para o segundo painel: Feminismos, o lugar da mulher é onde ela quiser.